Olá, turma do sétimo ano. Sou a professora Sádiva. Estamos aqui reunidos para mais uma aula com relação à ecologia. Só que hoje nós iremos abordar a organização ecológica. Eu trouxe essa escala e na organização ecológica nós temos o organismo, que foi uma escala feita para poder facilitar o estudo de vocês. O organismo é cada ser individual com suas características próprias. Aí eu tenho aqui população. População são seres da mesma espécie que vivem no mesmo local e na mesma unidade de tempo. Eu chamo de população. Seguindo, eu tenho aqui seres de espécies diferentes que vivem no mesmo local e na mesma unidade de tempo. Eu passo a ter uma comunidade. A esse conjunto de seres vivos e os seres não vivos, que são os fatores da natureza, do qual os seres vivos necessitam para sobreviver, essa relação do meio biótico, ser vivo, com o meio abiótico, que é o que não tem vida, mas essa interação é que forma o ecossistema. Levando em consideração que o conjunto de ecossistemas com características semelhantes formam os biomas, que nós iremos estudar nos nossos próximos encontros. E a esse conjunto de biomas é o que forma a nossa biosfera. E essa biosfera é a vida na Terra. Então, recapitulando, inicia organismo, ser vivo, com característica individual. População, seres da mesma espécie que vivem no mesmo local e na mesma unidade de tempo. Comunidade, seres de espécies diferentes que vivem no mesmo local e na mesma unidade de tempo. Ecossistema, essa interação entre meio biótico, ser vivo, com meio abiótico, que são os fatores que a natureza nos proporciona, e essa interação é o que forma o ecossistema. Nós temos também os biomas, que são os ecossistemas com características semelhantes, e a esse conjunto de biomas nós temos formando a nossa biosfera, vida na Terra. Certo? Então, dentro da ecologia, nós abordamos e enquadramos os seres produtores, os seres consumidores e os seres decompositores. Quem são esses produtores? São os seres que são classificados como autótrofos. Por que autótrofos? Porque são seres capazes de produzir o seu próprio alimento a partir da energia luminosa, da água e do gás carbônico. As plantas, de modo geral, tanto as de pequeno porte, como as gramíneas, como as de grande porte. Os consumidores, heterótrofos, ou seja, não são capazes de produzir o seu próprio alimento. Para obter energia e nutrientes, eles necessitam de outros seres vivos. Então, no caso, nós temos o consumidor, ele pode ser classificado em primário, secundário, terciário, até quaternário. E vocês vão saber o porquê disso. Os decompositores são seres vivos heterótrofos, ou seja, seres que não produzem o seu próprio alimento, como algumas bactérias, fungos e protozoários, que atacam os cadáveres, excrementos, restos de vegetais e, em geral, matéria orgânica dispersa no substrato, decompondo-a em sais minerais, água e dióxido de carbono, que são depois reutilizados pelos produtores num processo natural de reciclagem. Seguindo adiante,
Além das relações alimentares, eu tenho para vocês aqui, ó, como funciona. Aqui eu estou apresentando para vocês uma espécie de cadeia alimentar, onde a cadeia alimentar, ela inicia a partir do produtor. A planta, ela precisa da luminosidade, ela precisa de água, ela precisa de gás carbônico, ela vai crescer, se desenvolver, produzir glicose, que nós utilizamos, e liberar oxigênio, simplesmente quem se alimenta do produtor. O gafanhoto aqui, consumidor primário, porque é o primeiro, certo? Então, a setinha está apontando da grama para o gafanhoto. Significa dizer que o gafanhoto, certo? Ele simplesmente se alimenta da planta. Aqui, consumidor secundário, o sapo, o anuro, se alimenta do gafanhoto. A cobra se alimenta do sapo, do anuro. A águia se alimenta da cobra. E quando essa águia morre, quem vai realizar o processo de decomposição são as bactérias e os fungos, seres decompositores. Então, nós podemos observar aqui que essa cadeia, ela simplesmente apresenta níveis tróficos, certo? Tem o primeiro nível trófico, o segundo nível trófico, o terceiro nível trófico, o quarto nível trófico. Então, começa pelos produtores, aquele que produz o seu próprio alimento, e vai para os níveis, certo? Outra coisa, a quantidade de energia na cadeia, por que na cadeia alimentar não pode passar de mais de 4 consumidores? Tem o primário, secundário, terciário e quaternário. Por que não tem mais do que isso? Na natureza não funciona. Por quê? Vou deixar bem claro para vocês. Porque a quantidade de energia, ela vai diminuindo. O gafanhoto, a partir do momento que se alimentou do produtor, ele adquiriu uma quantidade enorme de energia. Mas nas atividades vitais dele, ele gastou essa energia durante o dia inteiro. Então, o anuro, que é o sapo que se alimenta do gafanhoto, ele vai adquirir uma quantidade bem reduzida de energia. E assim sucessivamente. É a chamada cadeia alimentar. Seguida adiante, aqui eu estou apresentando para vocês a famosa teia alimentar. A teia alimentar, ela é um conjunto de cadeias alimentares. Olha aqui. Nós temos aqui da árvore, certo? A árvore transfere energia para a zebra transfere energia para a onça. É uma cadeia alimentar. Da verdura, a verdura transfere energia para a zebra transfere energia para a onça. Ok? Aqui, a gramínea transfere energia para o inseto e o inseto transfere energia para o lagarto. Então, deixando bem claro para vocês que a teia alimentar, ela é um conjunto de cadeias alimentares. Aí você olha para essa estrutura e simplesmente você imagina, professora, é uma confusão, eu não consigo entender nada. Dá para entender, porque a seta ela está apontando e a pontinha da seta significa o quê? Transferência de energia, ok? O desequilíbrio nas relações alimentares. Nós podemos observar aqui, olhando, que podem levar ao desaparecimento de populações, à extinção de algumas espécies, de seres que vivem no mesmo local e na mesma unidade de tempo, como nós podemos perceber o aumento excessivo, a grande quantidade de outros seres vivos, de outras populações, de seres que vivem no mesmo local e na mesma unidade de tempo e que são da mesma espécie. Observando essa imagem, nós sabemos aqui que o gafanhoto simplesmente se alimenta da planta e a planta transfere energia para o gafanhoto. O sapo, aqui o anuro, que é a minha imagem C,
Se ele se alimentar de todos os gafanhotos que existem em um determinado local, vai acontecer o seguinte, que vai diminuir a quantidade de gafanhotos e aumentará a quantidade de anuros, sapos, ok? Então, não pode haver esse desequilíbrio na natureza. A natureza, ela tem que existir um equilíbrio constante. Então, isso não pode acontecer. Se o sapo se alimentar bastante do gafanhoto, diminuirá a quantidade de insetos e aumentará a quantidade de anuros. Então, essa foi a nossa aula, reforçando para vocês sobre ecologia. Tem um texto no livro de vocês sobre animais de espécies exóticas. Dê uma lida, observem, copiem no caderno e respondam algumas questões que tem lá para vocês. Alguns itens A, B, C, D, vocês verifiquem no livro de vocês e respondam as perguntas que estão lá. Até o próximo encontro.